E aí, turma, tudo bem? Vamos aqui para mais uma leitura de mercado. Vamos dar uma olhada aqui como é que foi o pregão de hoje. Primeiro pregão dessa semana, tá? Segunda-feira foi feriado nos Estados Unidos, não houve pregão, tá certo? Hoje teve bastante volatilidade, o mercado futuro ficou desde domingo no vermelho, oscilando no vermelho. Bastante no vermelho, bastante negativo. Hoje fechou no vermelho, mas conseguiu se recuperar um pouquinho. E assim, pelos próximos dias, eu acredito que vai continuar esse movimento ainda de bastante volatilidade. A gente tem pronunciamento do Fed, a gente tem o movimento, né, dessa movimentação, né, entre Rússia e Ucrânia. O mercado aparentemente estava começando a precificar a alta de juros pelo Fed, tá? Mas aí tem essa questão do, né, essa tensão entre Rússia e Ucrânia, e como eu falei para vocês, o mercado não gosta de imprevisibilidade, o mercado gosta das coisas previsíveis. Então essas questões tumultuam muito o mercado, tá certo? Então eu acredito que ainda pelos próximos dias vai continuar dessa forma. Ainda não estou vendo uma clareza nos gráficos, mas tem algumas coisas interessantes, tá certo? Então vamos aqui para o gráfico para mostrar para vocês. Então vamos aqui para o gráfico para mostrar para vocês o que eu estou percebendo neste mercado. Turma, então vamos aqui para o gráfico, a gente sempre começando pelo SP500. Então olha só, o mercado chegou a romper no dia de hoje esse ponto de suporte aqui, formando um possível fundo duplo, mas ele conseguiu se recuperar um pouco, tá, das perdas no intradia e fechou um pouco acima dessa região de suporte. Então a gente tem várias tentativas de toque aqui nessa região, tá certo? Então essa região aqui de 427, 428 está se mostrando uma região de suporte muito forte, tá certo? Por quê? Porque ele veio a testar várias vezes essa região aqui ao longo do tempo, beleza? Então a gente considera esse aqui uma região de suporte forte. Rompendo esse suporte aqui, nós temos esse último suporte formado aqui recentemente, tá certo? Que foi aquela sangria. Deixa eu botar aqui. Foi aquela sangria que teve no final de janeiro, dia 24 de janeiro. E aqui, como eu falei para vocês naquela ocasião, também se mostrou uma região de suporte muito forte. Porque quando os preços bateram aqui nessa região, a força compradora entrou em ação. Olha o tamanho desse candle de volume aqui e desse candle de preços nesse dia aqui, que conseguiu fechar até na máxima aqui do dia, quase que na máxima do dia, praticamente, tá certo? Então, nós temos um gráfico feio no diário, no SP500, no SPY, inclusive em todos os índices, mas vamos ver que o diário no SPY está muito feio. Nós temos novamente a média móvel de 20. Novamente não, nós temos agora a média móvel de 20 cruzando de cima para baixo a média móvel de 200, e nós temos novamente os gráficos, os candles de preço rompendo a média móvel de 200. A gente já falou que a média móvel de 200 é uma média bastante respeitada pelo mercado, então não é um bom cenário para fazer apostar em operações long, tá? Bullish.
Então vamos aqui para o semanal para a gente dar uma olhada em como está o semanal. Então a gente está aqui nessa região aqui, este candle semanal está tentando buscar respeitar este suporte aqui deste fundo, desse penúltimo fundo aqui, beleza? Então o que eu vou esperar para ver? Bom, nós temos aqui essa formação no semanal desse jeito aqui. Nós temos duas possibilidades. Eu já falei, eu acho que no vídeo anterior. Nós temos que os próximos dois candles, provavelmente os próximos dois candles, buscar a romper este último fundo aqui, que é essa região de suporte aqui, formando novamente um fundo descendente, um fundo menor que os fundos anteriores, e evidenciando ainda assim, ainda mais no semanal, a reversão, a confirmação da tendência de baixa, que já foi confirmado no diário. A gente está esperando esse gráfico semanal, eu estou esperando esse gráfico semanal me mostrar um movimento mais claro do que o mercado está pensando em fazer. Então, se ele vier a romper esse último fundo aqui, ele vai fazer um novo fundo descendente, um novo fundo menor do que os fundos anteriores, e vai ficar evidenciando uma força maior para os vendedores. E aí, galera, a gente não precisa ficar. Logicamente, não estou falando para quem é investidor, mas para quem é trader, a gente não precisa ficar temendo no mercado de baixa. Se a gente tiver uma clareza que realmente o mercado vai entrar agora numa força vendedora, a gente entra apostando short, a gente entra comprando put. E quem é investidor? Bom, quem é investidor, eu já expliquei no curso, não vou explicar aqui agora, até porque vai gastar muito tempo, mas a gente pode fazer operações com opções para proteger a carteira de investimento. Então, quem tem posições de investimento, ou seja, quem tem ações e tem um papel, quer manter o papel, por exemplo, eu tenho ações da Apple, eu quero ficar com papel, eu acredito na empresa, eu quero ficar com papel. Mas, se eu estou vendo que o mercado vai entrar em mais correções futuras, eu compro uma put para poder proteger o meu portfólio. Só que como a gente já falou no curso, ficar comprando put para hedge é caro. Então vocês têm que saber o que vocês estão fazendo, porque ficar só comprando put para hedgear a posição é caro, beleza? Bom, então nós temos esse cenário que é romper este último fundo aqui, fazer um novo fundo descendente, tá certo? E confirmar a força do movimento vendedor. Ou nós temos que o mercado vai buscar uma reversão para poder romper este último topo aqui e armar um pivô de alta. Também, se fizer esse movimento, vai ser muito bonito, porque vai dar ótimas entradas para a gente. Provavelmente bastante entradas. Então, vamos aqui agora para o semanal, é isso. Vamos agora para o mensal. A gente sempre tem um panorama mais amplo. Então, olha só, nós estamos no mensal, com este candle mensal aqui, respeitando este último fundo aqui. Tá certo? Não vou nem falar desse candle aqui, vou considerar este último fundo aqui. Então, um momento bastante crítico, tá certo? Vale bastante a pena a gente monitorar para ver como é que vai fechar este candle aqui, se ele vai respeitar este suporte do último candle, desse último fundo aqui considerado, ou se ele vai fechar abaixo desse último candle. E aí, mais uma vez, se isso acontecer, a gente vai monitorar. Por quê? Porque provavelmente vai indicar para a gente uma continuação dessa correção.
beleza? Então a gente provavelmente vai passar a ver oportunidades short ou operar fazer operações de pullback, entrar comprando nos repiques, tá certo? Mas isso daí a gente vai monitorando, eu vou mostrando para vocês. Então o SPY foi isso, vamos dar uma olhada aqui agora. Dow Jones com gráficos parecidos, um pouco parecidos com o SPY, e vamos fechar com o Nasdaq, que é o pior, gráfico. Desculpa, pior gráfico. Então, beleza, vamos ver aqui o Dow Jones. O Dow Jones também, ó, olha só, perdeu essa média móvel de 200. O Dow Jones também perdeu pontos de suporte importantes, mas ainda tem, da mesma forma que o SP500, da mesma forma que o SP500, ele tem essa grande região de suporte aqui para defender o índice de preço. Olha só, ele também fecha próximo desse último suportezinho aqui, dessa vela, dessa sombrinha aqui. Também o gráfico diário também não está nada bonito, não tem clareza nenhuma do que a gente pode fazer baseado no Dow Jones. Vamos olhar aqui o semanal. Então o Dow Jones semanal se assemelha ao gráfico do SP500, tá certo? A gente vai esperar para ver no semanal se o Dow Jones, da mesma forma que o SP500, vai romper esse último suporte aqui para formar um fundo descendente, ou seja, um fundo menor que os fundos anteriores, ou se ele vai conseguir se segurar nessa região de suporte aqui para tentar buscar uma reversão do movimento. Vou até apagar aqui. Para buscar romper este último topo aqui, formando um pivô de alto para a gente também conseguir boas operações. Vamos olhar agora, fechar no mensal. Então a gente tem esse gráfico também mensal, muito parecido com o SP500. Vamos ver se ele vai se segurar nessas regiões aqui, ó. Nós temos essas duas regiões de suporte. Deixa eu até aproximar aqui, olha só, praticamente 3 testadas aqui, ó, 3 testes aqui nessa região, vamos ver aqui, ó, região 330. Então a gente está muito próximo para dar uma visão para a gente se ele vai romper ou se ele vai se conter aqui nesse suporte aqui para terminar esse período de correção, tá certo? Se ele vai continuar a correção ou se ele vai segurar, né, os preços nessa região de suporte aqui para buscar uma reversão no movimento, uma finalização dessa correção, beleza? Então, beleza, isso foi o Dow Jones. Vamos ver o Nasdaq, que é o pior gráfico. A gente já e olha só o mensal onde é que está. Mas deixa eu voltar aqui para o diário e a gente finaliza no mensal. O diário, olha só o que aconteceu hoje. O diário, ele testou esse candle aqui, ele testou novamente esse último fundo aqui. Olha só, foi uma região. Então foi o que eu falei para vocês, essa formação desse fundo aqui no dia 24 de janeiro foi uma região muito importante, deixou para a gente um suporte muito forte. Eu já expliquei para vocês no gráfico da SP500, é a mesma coisa. A gente pode aproveitar aqui nesse candle aqui do Nasdaq, tá? A força compradora aqui defendendo essa região. E hoje também não foi diferente, embora o gráfico tenha fechado, o Nasdaq tenha fechado no negativo, mas olha só, ele respeitou mais uma vez essa região de suporte. Olha só, região de 333, 334. Então, os compradores defenderam essa região aqui. Então, a gente pode
pode ficar monitorando. Por quê? Porque se perder, se o Nasdaq vier a testar novamente, ele vai testar. Eu tenho certeza que ele vai testar novamente essa região de suporte aqui. Se ele romper, rasgar aqui, então a gente pode esperar mais correções no Nasdaq. Se ele vier a testar e segurar novamente, aí a gente pode até pensar em abrir uma posiçãozinha assim que ele testar aqui. Se a gente testar e aí houver uma confirmação de que ele se defendeu novamente nessa região aqui, a gente pode até buscar um tradezinho mais agressivo nessa região aqui, beleza? E aí repetindo, se a gente for fazer essa operação, tem que ser rápido, tá? No máximo 1-2 dias. Por quê? Porque o mercado não tem uma tendência definida. A gente não sabe se ele vai continuar corrigindo ou se ele vai buscar uma reversão. E por quê? Porque o mercado ainda está esperando essas indefinições a respeito do aumento da taxa de juros e a respeito desse conflito entre Rússia e Ucrânia. Beleza? Então, e são movimentos que são capazes de influenciar diretamente no mercado, quer dizer, indiretamente no mercado. Então a gente não pode apenas ficar se baseando nos gráficos. A gente, infelizmente, vai ter que ficar monitorando essas notícias. Por quê? Porque essas notícias vão mexer com os preços. Então nesse momento a gente não pode simplesmente confiar nos gráficos, até porque o gráfico está muito confuso, não tem nada claro aqui. Vamos aqui para o semanal. O semanal também, olha só, testando suportes importantíssimos. A gente está vendo esse doji respeitando, olha só, respeitando este suporte aqui. E aí da mesma forma a gente vai esperar para ver se ele vai romper ou se ele vai buscar formação de um pivô de alta. Agora, a gente está vendo que os volumes estão decrescentes. Vamos ver como é que vai fechar essa semana aqui para ver se novamente a gente vai ter um volume decrescente. Se a gente tiver um volume decrescente também, pode ser que se não houver muitas surpresas nas próximas semanas, significa que o mercado já vai começar a precificar um aumento da taxa de juros e também a respeito desse conflito Rússia e Ucrânia. Tá certo? Então a gente vamos esperar para ver como que o mercado vai reagir nos próximos dias. Eu vou ficar aguardando aqui. Por quê? Porque a gente precisa saber uma solução nessas questões a respeito do aumento de juros e conflito Rússia e Ucrânia. Porque são questões que o gráfico pode estar mostrando para a gente o seguinte, ó, tem um fundo duplo aqui. Então, teoricamente, isso aqui teria que segurar o preço e formar uma possível reversão. Tá certo? Isso é o que costuma acontecer nas formações gráficas. Porém, mais uma vez repito, como existem essas questões que são capazes de abalar o preço, nada impede de que o Fed chegue semana que vem e fale, ó, ao invés de aumentar em 0,5, nós vamos aumentar em 0,75, por exemplo. E aí não vai segurar mesmo, tá certo? Por quê? Porque o mercado já está começando a querer precificar aumentos de 0,25 ou até mesmo 0,50. E aí vem uma notícia como essa e estraga toda a formação gráfica. Então por isso que eu repito, neste momento não adianta ficar apenas operando com base no gráfico. A gente tem que olhar o gráfico e olhar também, ficar atento a essas notícias. Por quê? Porque os big players vão se movimentar, vão começar a precificar as ações de acordo com esses movimentos, com essas notícias, e aí sim, a partir do momento que a gente vir os investidores, mas o mercado menos volátil, ou seja, menos zigue-zague aqui nos preços, a gente vai entender o que, beleza, os big players já conseguiram precificar essas questões nas ações e agora sim a gente pode com mais clareza buscar operações com base no gráfico. Beleza? Então vamos só fechar aqui no mensal.
Olha só, um mensal, olha só que interessante. Nós temos essa região aqui de suportaço, ó, aqui, ó, não pode perder essa região aqui. Além disso, nós temos essa média móvel de 20 no mensal aqui, servindo de grande suporte. Então, o gráfico mensal no Nasdaq é isso. A gente está num ponto muito crítico no Nasdaq, porque no mensal do Dow Jones e no SP500, a média móvel de 20 ainda não, não foi testada. Olha só. Ainda não foi testada. Olha só a diferença. Agora, no Nasdaq, já está sendo testada. E eu quero ver se ele vai conseguir realmente, essa média móvel vai conseguir servir de suporte para esse movimento de preço. Ok? Então, com relação aos índices, é isso. O mercado, eu sempre olho, mais uma vez, para quem está chegando agora, mais uma vez, eu sempre olho esses três índices para ter um panorama geral do mercado. Pelo menos dois índices, pelo menos o SP500 e o Nasdaq, mas eu gosto de olhar os três, o Dow Jones, o SP500 e o Nasdaq, para ver um panorama geral do mercado. Agora, vou passar para vocês, eu fiz um trade hoje no Airbnb, eu vou mostrar para vocês qual foi o racional. Opa! Olha só, eu entrei aqui, eu entrei até no finalzinho do pregão, faltando 10 minutos para encerrar, eu entrei, como a gente diz, né, nos 45 do segundo tempo. Não foi nos acréscimos, mas foi nos 45. Por quê? Olha só quantas vezes houve essa testada aqui nessa região. Quantas vezes? Olha só. Então, qual foi o racional? Eu estou fazendo um trade agressivo porque eu estou contando com o repique ao testar novamente essa região de suporte aqui. Ele testou 1, 2, 3, 4 e agora 5. Eu estou acreditando no repique. Ele pode fazer o que? Ele pode vir a testar e vir até a buscar essas médias móveis aqui, principalmente de 200. Então, eu fiz um trade agressivo e mas vai ser um trade rápido, rapidíssimo. Vai durar no máximo 1 ou 2 dias. Por quê? Porque pode subir realmente, e a meu favor, pode subir no final até sexta-feira o Fred se pronunciar e derreter tudo de novo. Então, quando eu vi esse setup aqui, esse padrão no gráfico aqui, eu falei, vale um trade. Eu tô com gordura para poder fazer esses trades agressivos. Por quê? Porque eu falei, o Airbnb ele pode continuar corrigindo. Nada impede que ele possa vir a testar esse suporte aqui das médias móveis. Mas quando eu vi várias testadas nessa região de suporte, inclusive neste candle de hoje, que ele fechou exatamente neste nível de suporte, eu resolvi fazer este trade. E aí eu vou falar para vocês o que eu vou fazer amanhã. Se o trade for a meu favor amanhã, ou seja, ele realmente testar aqui hoje e repicar, abrir repicando já no pregão de amanhã, eu vou subir o meu stop para de repente já fazer até um lucro. Teoricamente, o que eu ia fazer se não fosse, se o mercado não estivesse nessa situação? Eu ia colocar um stop aqui, um pouquinho abaixo dessa região das médias móveis. Por quê? Porque ele pode vir a testar essas médias móveis, então eu ia colocar um tiquezinho abaixo dessas médias móveis aqui, de repente um 159. Porém, se o mercado for a meu favor amanhã, eu já vou subir esse stop, já vou colocar novamente próximo dessa região de suporte, vou colocar até aqui um tiquezinho abaixo aqui, 164. E se ele for a meu favor, eu vou movimentando o stop durante o dia. Mas
mas foi um trade agressivo. Por quê? Porque ele pode vir amanhã testar essa região aqui das médias móveis e eu vou ficar monitorando para de repente até estopar aqui. E aí eu estopo com um pequeno prejuízo, mas se esse setup aqui der certo, se esse padrão aqui realmente for a meu favor, ele pode vir a buscar novamente essas máximas aqui. Mas independente do que ele for fazer, eu estabeleci, né, neste trade especificamente, eu estabeleci o que? Eu estabeleci ordens, stops financeiros. Então, eu não vou fazer projeções de alvo. Por quê? Porque se eu for fazer projeções de alvo, principalmente baseado em Fibonacci, vai levar tempo, tá certo? Mas eu não quero fazer trades demorados, eu quero fazer trades assim de 1 ou 2 dias. Então, se o movimento vier a meu favor, eu já vou subir no stop, porque se eu for estopado, eu pelo menos estopo um pequeno lucrozinho. Se amanhã o mercado já vier corrigindo, continuando essa correção aqui, eu já vou botar, provavelmente já vou ser estopado ou vai segurar nessas médias móveis aqui, e aí eu vou ver ao longo do pregão o que eu vou fazer. Então, quem não tem tempo para ficar monitorando, bota uma ordem stop abaixo dessas médias móveis de 200, por exemplo, em 159, 159,50. Por quê? Porque o mercado ele pode vir a continuar a correção. E quem tiver tempo para ficar monitorando, espera para ver como é que vai reagir o mercado amanhã, para poder subir. De qualquer forma, bota uma ordem stop aqui. Mas dependendo de como abrir o pregão amanhã, já vai subindo o stop. Por exemplo, sobe da região de 159,50, por exemplo, e já bota nessa região aqui de suporte, que é 165, por exemplo. Tá certo? Então, o mercado realmente não está fácil. Foi um trade agressivo, justamente por quê? Porque eu estou contando com esse repique, mas não tem confirmação nenhuma desse repique. Eu estou apostando simplesmente na força dessa região de suporte. E mais uma vez, o mercado não tá mostrando clareza para a gente e não está mostrando uma certeza dos movimentos. Então, por isso que não estou fazendo trades baseados em projeções de alvos. Estou fazendo trades com stops financeiros. Bateu o meu stop aqui, que eu determinei, beleza, saí fora, parte para outra. Se for a meu favor, vou subir no stop até provavelmente ser estopado no gain ou eu ficar satisfeito com o lucro. Mas eu vou ficar monitorando. Então, quem não tem tempo para ficar monitorando, foi o que eu falei, bota uma ordem stop aqui e no final do pregão, se o movimento for a favor, não for estopado, vai subir no stop, sobe para essa região aqui, e aí dependendo de como fechar o candle de amanhã, a gente vai vendo se vai continuar subindo os stops ou até mesmo se encerra a posição. Beleza? Mas aí de qualquer forma eu vou mostrar para vocês depois como que eu fechei essa operação. Só mostrei para vocês essa operação aqui, por quê? Porque a gente está muito tempo sem operar realmente. E apareceu esse setup, esse padrão no gráfico aqui, e eu resolvi fazer uma operaçãozinha agressiva aqui, tá certo? Então, pessoal, e aí, só um recadinho, não é recomendação, e também quem for fazer operações nesse cenário aqui, façam com uma mão bem leve, não peguem pesado, e o meu conselho é fazer operações bem curtas, day trade ou no máximo de 1 a 2 dias, que é o que eu estou fazendo para mim. Ok? Então, pessoal, até a próxima. Um grande abraço.